Sejam bem-vindos ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes líderes da sustentabilidade e do agronegócio. Hoje a gente fala sobre o aumento da produtividade, que é uma das principais ferramentas para que a produção rural brasileira continue sendo uma potência mundial com baixo impacto ambiental e ainda tendo a possibilidade de contribuir para as questões climáticas. Sobre esse assunto, a gente conversa com um engenheiro agrônomo e coordenador de uma das maiores expedições técnicas para o aprofundamento de dados e informações sobre a pecuária no país. Nosso convidado de hoje é Maurício Palma Nogueira, CEO da Atenagro. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Maurício Palma Nogueira, que é CEO da Atenagro. Seja muito bem-vindo, Maurício. Prazer é meu e obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceito, por ter vindo até aqui ao nosso estúdio. E eu queria começar falando um pouquinho do Rally da Pecuária, né, que é uma das expedições, das maiores expedições técnicas que a gente tem aqui no Brasil para conhecer com mais profundidade o setor. Então eu queria começar te perguntando como que surgiu a ideia do Rally, como que vocês trabalham, organizam essa expedição, como que é definido o percurso, enfim, saber tudo sobre essa expedição tão importante. Ótimo. O Rally da Pecuária, ele nasceu junto com o Rally da Safra lá atrás, né, em 2004, iniciativa da AgroConsult junto com a MB Agro. Naquela época, como não tinha a experiência do Rally da Safra, que foi mais fácil de conduzir, né, porque você concentra nas áreas que estão plantando, né, nos produtores, e então não tinha essa experiência. O Rally da Pecuária ficou parado durante algum tempo porque seria muito caro para conseguir as respostas que precisavam dar, né? Depois de alguns anos, com a experiência do Rally da Safra, e a AgroConsult me procurou, né? Tinha uma empresa já independente, né, da AgroConsult, me procurou para montar de novo o projeto e nós relançamos o Rally da Pecuária em 2011. Né? Então foi feita uma edição em 2004, depois nós retomamos em 2011. Né? E o objetivo aí era interagir com os produtores, ainda, né, buscar informação dos produtores, buscar informação do campo, então amostrando pastagem, conversando com quem a gente encontra e levar também informações para eles, né? Só que a gente leva via palestras ou publicações. Então hoje em dia a gente mantém aí canais abertos nas redes sociais, envia os relatórios, os dados para os produtores que responderam os questionários, alguns ficam abertos, né? E no ano seguinte a gente volta com as palestras. Então, basicamente um projeto para conhecer a pecuária e devolver essas informações para quem está na atividade. Legal, e nessa jornada de conhecer a pecuária, vocês vêm mostrando aí ano após ano um aumento de produtividade. Inclusive, nessa edição agora de 2023, vocês mostraram que nas propriedades entrevistadas aí que participaram do projeto, teve um aumento de 87,2% em produtividade nos últimos 12 anos, o que significa um aumento médio de 5,4% ao ano. Isso é bem acima aí da média nacional, né, que fica em torno de 41%. Então eu queria te perguntar quais que são as principais práticas que vocês conseguiram identificar nesse pessoal, nesses pecuaristas que têm realmente uma produtividade muito elevada. Esse pessoal está executando a pecuária do jeito que tem que ser executada. Então ele cuida melhor dos pastos, ainda tem muita falha, mas ele cuida melhor das pastagens, ele vai manejar, ele vai devolver fertilidade de solo, vai controlar invasoras. Ele trabalha com genética melhor, ele cuida da sanidade do rebanho, cuida da nutrição do rebanho, ele planeja melhor o sistema de produção dele, ele vai cuidar da reprodução, então ele fecha todas essas técnicas que a gente vive discutindo, né, tanto em eventos como em revistas, em entrevistas, né, as técnicas de produção, ele executa. Então, ele com certeza ele colhe, né, esses benefícios em termos de ganho de produtividade. E quando a gente fala de sistema de produção, nós temos que lembrar que o Brasil é muito rico em sistemas de produção. Então, nós temos integração, temos o produtor que faz direto na pastagem, temos diferentes estratégias de
nutrir o rebanho, né? Então, isso que eu acho maravilhoso da pecuária. E tudo isso leva para um patamar de produtividade muito maior, né? Isso a gente identifica ano a ano, esses produtores conseguindo captar, recolher, né, os benefícios desses investimentos que eles vão fazendo ao longo que nós estamos medindo há 1,5 décadas quase, né? Sim. Mas eles estão fazendo isso basicamente há quase 40 anos, né? Que é o que a gente tem monitorado aí quando a gente analisa os números grandes da pecuária, né? E qual que é a dificuldade dos demais pecuaristas? Por que não está todo mundo nessa mesma página, Maurício? Qual que você acredita que seja esse desafio que a gente tem? O problema é falta de informação, falta de esclarecimento desse produtor. Ele precisa entender que investir em produtividade, que crescer em escala dentro da área dele é melhor do ponto de vista econômico, né? Só que aí nós criamos um segundo problema, porque se eu comunicasse de forma eficiente isso lá no início dos anos 90, você teria uma parcela muito maior hoje de produtor em condição de ficar no mercado. E nós fomos sendo ineficazes em comunicar isso para um produtor. Hoje, além dele ter que entender qual que é a regra do jogo moderno da pecuária, ele vai ter uma barreira nova de entrada, que é como é que eu invisto agora? Porque o investimento para você dar os saltos de produtividade ele está cada vez mais difícil. Né? Você tem que colocar mais recursos hoje para você saltar de um nível de produtividade para outro. Você vai capturar esse recurso, mas você precisa de fluxo de caixa. Você precisa ter dinheiro ou próprio ou dinheiro a crédito. E aí nós vamos ter toda a dificuldade do crédito, toda a dificuldade da gestão de tudo isso, né? Então ficou mais difícil. Mas basicamente, respondendo a tua pergunta, eu acho que o problema sempre foi comunicação. Comunicação. E aí, quando você fala desses custos que estão mais altos, a gente está falando principalmente de custos, por exemplo, para produtos que a gente vai adubar, pastagem, são principalmente esses custos que a gente vê que cresceram como um todo, ou tem outros custos também importantes aí envolvidos? Ao longo dos anos, os custos de produção sobem mais do que os preços recebidos. Então, a gente até tem uma comparação que a gente sempre faz do que aconteceu da década de 90 para cá. Então, as margens são mais restritas. Se elas são mais restritas, o produtor depende cada vez mais de uma produtividade maior para conseguir manter a mesma renda. Uhum. Então, ele podia ter um padrão de vida lá produzindo 5, 6 arrobas por hectare na década de 90, que hoje ele não consegue mais ter no mesmo tamanho de fazenda. Sim. Então, ou ele teria que aumentar o tamanho da fazenda, que é muito mais difícil, ou ele tem que produzir mais na mesma área. E isso envolve esses investimentos que nós estamos falando. Uhum. Então, quanto mais o tempo passa, o mercado vai ficando mais adaptado a esses produtores mais produtivos. Então, os preços se ajustam a ele. E se você não está ali naquele grupo, fica mais difícil para você ficar no mercado. Porque você tem custos altos, uma renda que até te permite margem, mas por você ter uma escala pequena, você leva uma quantidade de dinheiro muito menor para dentro de casa. Né? Então, fica mais complicado você investir. Tá certo. E aí essa questão também do investimento e da produtividade, além de ter um impacto na rentabilidade do produtor, ela também caminha junto com as questões que a gente fala de sustentabilidade hoje, né? Porque são coisas totalmente relacionadas. Falta o produtor entender isso também? Também por culpa nossa, né? Por culpa da comunicação. Nós estamos levando um monte de confusão para ele. Então, eu estou vendo muita gente criticar ESG. Não, isso é uma armadilha, isso é uma bobeira, Gente, isso é básico, isso é o que a gente sempre estudou. Então, eu entrei na faculdade há 30 anos atrás, isso já era informação velha. Então, cuidar de produtividade é garantir carbono no solo, é emitir menos. Então, você aumenta a eficiência quando você reduz a emissão, você aumenta a produtividade quando você aumenta a captação, a captura, o sequestro de carbono, né? E ele fica no solo. E a gente tinha aulas, né? O pessoal mostrava perfil de solo com raiz até lá embaixo. Quer dizer, isso é carbono, isso é produtividade, isso é adubação. Então, eu acho que a gente criou uma nova forma de comunicar que está levando confusão. O pessoal, às vezes, está entendendo carbono de forma totalmente errada. Agora, sustentabilidade, só existe um consenso mesmo entre os pesquisadores, que é o aumento de produtividade. E tudo que nós fizemos nos últimos anos está no caminho da sustentabilidade. É interessante que, de repente, entrou um monte de gente no ônibus, né? Estão querendo dirigir o ônibus falando que nós não fizemos nada. Nós estamos fazendo isso há 40 anos no Brasil. Nós estamos adotando práticas de sustentabilidade. Né? Quando eu estudei,
a prática de fogo em pastagem já era coisa velha, coisa que não se faz, coisa que não se recomenda, né? Praticamente nenhum caso, né? Algumas culturas recomendava-se queimar para evitar pragas em anos anteriores, hoje nem isso tem mais. Sim, com certeza. Anos posteriores, né? Inclusive, falando justamente disso, essa questão da produtividade também tem feito a gente ter um efeito poupa-terra no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente vê algumas pesquisas falando que a pecuária tem alguma coisa a ver com questões de desmatamento. Isso é um paradoxo, Maurício? A gente precisa entender bem, Ael, porque, primeiro, o efeito poupa-terra ele existe, né? Ele foi estudado, o conceito foi lançado lá pelo Geraldo Marta Júnior, a equipe dele da Embrapa, né? Fizeram umas pesquisas e a gente, assim como outras consultorias, vem acompanhando e vem atualizando todo ano esses dados. Então, se a gente pegar a produtividade da década de 90 de hoje e o volume de carne que a gente produz, nós economizamos aí perto de 300 milhões de hectares que poderiam ser desmatados se a gente não tivesse feito nada. Então, esse é o efeito poupa-terra. A questão do desmatamento é um problema, né? Então, até recentemente teve uma matéria grande falando do desmatamento de uma atividade. Claramente, nessa matéria, você vê que o dinheiro não veio da pecuária, veio de fora. E por que vira pecuária? Porque é muito fácil esconder uma atividade ilegal com um produto que anda. O problema não é a pecuária, o problema é que o boi anda. Então, imagina que você desmata uma área. Essa operação tua é ilegal. Se você for lá e plantar soja, além de todos os investimentos a mais que você vai ter que fazer inicial para tirar todo aquele material, né? O satélite te pega, a soja está lá, você perdeu o que você colocou para tentar dar uma cara de legalidade naquela área, né? Uhum. Na pecuária, não. Você põe o pasto, é um investimento pequeno perto do boi. Então, a hora que chega uma operação, você pode tirar o boi. E não sei se você vai lembrar dessa matéria, eles até falam que o pessoal chegou a tentar derrubar a ponte para que você não saísse com os bois fiscalizados. E uns números absurdos. Os caras gastaram mais de 50 dias para conseguir reunir 1.500 ou 2.000 cabeças, né? Quer dizer, é muito difícil você controlar a atividade pecuária, por isso que atrai gente. Então, a pecuária, ela não desmata, ela não causa o desmatamento, a produção de carne não causa o desmatamento, ela é consequência. Então, alguém que desmata, né, e isso está muito mais relacionado com a impunidade, com corrupção, ele vai... Desmatamento ilegal, né? Ele vai acabar fazendo pecuária. Então, a primeira vítima do desmatamento ilegal no Brasil são os pecuaristas e os frigoríficos. São os primeiros a perderem, porque os produtos deles vão cair de preço de mercado, porque tem uma atividade ilegal injetando dinheiro de fora para um produto que é praticamente extrativista, apesar de ser o mesmo produto, né? Então, a preocupação nossa nesse assunto é, se eu não diagnosticar direito, né, quem é o causador do desmatamento, nós não vamos controlar. Não adianta ficar pressionando a pecuária, sendo que o que está motivando essa operação é outro fim, é outro driver, né? Então, a gente precisa esclarecer essas questões aí de forma bem mais incisiva, para não incorrer no erro de ficar só no discurso e não agir nada para controlar essas atividades ilegais, né? Perfeito, Maurício. Vou te pedir uma licença para a gente fazer um rápido intervalo, mas te convido a continuar assistindo esse bate-papo tão interessante com o Maurício Palma Nogueira. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista e hoje eu estou aqui com o Maurício Palma Nogueira, que é CEO da Atenagro. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Falamos bastante sobre pecuária, sobre produtividade, sobre correlação com o desmatamento e casualidade, a diferença entre as duas coisas. Foi bem interessante o nosso primeiro bloco. E agora eu queria seguir falando de um outro tema que também está muito relacionado à produtividade, que é a qualidade das pastagens, né? Queria que você explicasse para a gente qual que é o volume do prejuízo que as áreas degradadas trazem para o setor. Bom, o processo de degradação de pastagens, ele é um processo de piora, né? Então, a pastagem estava numa qualidade o ano passado, hoje ela está pior que o ano passado, o ano que vem ela está pior que esse ano, e às vezes ela está até boa o ano que vem ainda, mas ela está em processo de degradação. Então, a gente precisa entender isso, o que é o processo de degradação e o que é a degradação final, que é um passo degradado, né? A gente precisa conceitualizar essas questões, né? Então,
em degradação, nós temos praticamente 80%, 90% da área está em processo de degradação, porque infelizmente as práticas adotadas pelos pecuaristas no Brasil, na maioria, ainda são muito pouco direcionadas a melhorar esses sistemas com foco em pasto, né? Então a gente perde muito nisso. E o prejuízo é grande. A gente estima que em torno aí dependendo do ano, entre 12 a 18 bilhões de reais entre todos os pecuaristas seja o custo hoje de degradação de pasto, né? Então, em anos que o clima é um pouco mais favorável, o peso dos animais está menor, vai degradar menos. Em anos que você castiga mais os pastos, o processo acelera, né? E aí a gente precisa começar a pensar em soluções para essas pastagens, né? Nós temos alguns estudos muito bons que monitoram a área de pastagem, monitoram a qualidade das pastagens, mas, de novo, pela nossa ótica, está errando em algumas comunicações. Por exemplo, está chamando de degradado o que não é degradado. A gente precisa pôr conceito nisso. Por que isso é importante? Porque às vezes eu estou lá analisando por satélite, vendo um pasto de baixa produtividade e classificando ele como degradado. As ações são diferentes, né? O que eu tenho que fazer nesse pasto é diferente. Se eu não tiver esse cuidado, nós vamos lá naquela área e vamos executar uma operação que não precisava ser feita. Por exemplo, nós vamos arar, gradear, reformar esse pasto inteiro e às vezes não precisa disso, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas políticas, precisa mesclar esses monitoramentos por satélite com monitoramento a campo. E aí sim você definir quais são as estratégias para cada pasto, né? Sim. Eu também não acredito, isso por 10 anos indo a campo, que você tem alguma região do país que concentre uma quantidade muito maior de aqui está tudo degradado, aqui está tudo melhor. Isso acontece tudo de uma forma similar. Em algumas regiões nós vamos ver mais pasto degradado na estrada, porque são regiões que têm mais predominância de pecuária. Aí você vai ver uma área maior, né? E o feio chama atenção, né? O que é ruim chama atenção. A gente acaba guardando aquilo na cabeça. Mas, na média, todas as regiões do Brasil têm a mesma quantidade de pastos em diferentes níveis de degradação. O que elas vão ter de diferente é o nível de produtividade. Então, isso é muito importante para a gente levar ao produtor quais são as estratégias que ele tem que adotar. Vou te dar um exemplo. Recuperar um pasto que ainda dá para ser recuperado custa metade ou 60% do custo de uma reforma. Sim. Sem contar a quantidade de diesel, aí sim, combustível tempo, fóssil, né? Tempo para uso, né? Que nós vamos... E exposição, né, desse solo a riscos de erosão, enfim, a gente precisa ter um olhar mais técnico para os pastos do Brasil. Tá certo. E você acredita que esses pastos realmente poderiam ser convertidos, por exemplo, em áreas de agricultura, por exemplo, ou, claro, obviamente, acabar trazendo mais produtividade para os pecuaristas e fazê-los perder menos dinheiro, né? Porque realmente o prejuízo é enorme. Sim, alguns poderiam, mas a gente não pode ir com foco que a única alternativa seja colocar a agricultura em integração com pecuária. É ótimo, é uma estratégia ótima, mas nós temos que começar a tratar a pecuária, a pastagem, como agricultura. Então, eu não preciso necessariamente introduzir uma planta agrícola para tratar o meu pasto como agricultura. Eu tenho que ir lá, avaliar como está a condição daquele pasto e começar a trabalhar nele, né? Correção de solo, fertilização de solo, aí várias estratégias de fertilização. Eu posso fertilizar esse pasto só para não perdê-lo, para parar a curva de degradação. Eu posso levar esse pasto a um nível de intensificação da produção, né? Eu tenho que controlar invasores, controlar insetos. Quanto mais agricultura perto das áreas de pastagens, que é o que está acontecendo no Brasil inteiro, mais insetos vão começar a atacar as pastagens. Então, eu tenho que ter uma estratégia de controle. Então, a gente tem que começar a tratar pasto como uma planta agrícola, né? Já resolveu o problema. Sim. E qual é o problema hoje da gente acreditar que dá para fazer integração em tudo? Né? Como é que eu monto a agricultura se você tem em alguma região 20 hectares aqui, depois 100 hectares ali, depois 40 aqui? Então, nós temos que começar a levar essa informação Sim. de forma a transformar o pecuarista em um agricultor na hora de trabalhar as pastagens dele. Perfeito, Maurício. Eu quero trazer agora aqui um quadro que a gente chama de nuvem de tags. Vou colocar aqui uma série de palavras aqui no nosso telão para você dar uma olhada e escolher alguma delas aí para você falar um pouquinho sobre o tema. Bom,
tudo interessante, eu acho que a gente já falou bastante coisa, mas eu vou me ater a essa aqui, greenwashing. Por que essa palavra é importante para mim? Quando você vai à frente de uma empresa, à frente de uma instituição, à frente de um negócio, ou mesmo nas políticas, tratar desse assunto de forma ideológica e conceitual e não técnica, o risco de você não entregar o que você está prometendo lá na frente é enorme. Então nós vamos fazer um monte de discurso, vamos chegar lá na frente e não vamos entregar. E nós vamos ser associados a greenwash, sendo que nós estamos cometendo erros conceituais, né? Então, decisões técnicas são técnicas, a gente não pode fugir disso, né? Não adianta vir com ideologia, com conceitos, com coisas bonitas que podem fazer sentido até lá no clima temperado, aqui não fazem, né? E quem conhece de produção em ambiente tropical é o Brasil. São as nossas instituições de pesquisa, as nossas universidades, as nossas empresas, os nossos produtores. Nós precisamos começar a dar crédito para soluções que foram geradas e que estão aí sendo implementadas há 30 anos. Né? De novo, muita coisa de gente que está trazendo como novidade, nós estamos executando desde o início da década de 90. Não pode falar que a pecuária brasileira não está no caminho certo. E essas novidades não vieram agora com uma bandeira de sustentabilidade, elas estão lá fincadas, lá atrás, como uma bandeira de produtividade, de busca por rentabilidade maior, por conceitos modernos, preservacionistas, justamente para a gente não perder nas questões de produtividade. Tá certo, é isso, né? É uma coisa que caminha junto, né, Maurício? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, sempre um prazer o convite, vamos estar aí sempre que vocês convidarem. Muito obrigada mais uma vez. Bom, por hoje é só, então, Planeta Campo Entrevista de hoje vai ficando por aqui, mas eu te vejo diariamente, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia na tela do Canal Rural. Até lá, tchau, tchau! Planeta Campo Entrevista. Patrocínio UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.